Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma disciplina no curso de especialização em tomografia e ressonância magnética. Pessoal, só para a gente esclarecer algumas coisas aí, né? Realmente eu não tinha sido designado para essa disciplina com vocês, tá? Normalmente quem assume a disciplina de anatomia é a professora Ariane, não sei qual foi o motivo pelo qual ela não assumiu, né, as turmas de anatomia nessa temporada de cursos aí, e aí fui presenteado com essa designação, a qual fico muito feliz, né? É uma disciplina que eu gosto bastante, tá? E aí, a partir de semana passada, a partir dessa semana, né? Oficialmente eu estou com vocês aí. Só falando sobre isso para esclarecer por que que teve esses contratempos aí, né? Desde o dia da prova até agora, nós tivemos algumas divergências de informações também, né? A escola me pediu para assumir a disciplina e um pouco em cima da hora acabou que na última aula, né, na aula de quinta-feira, eu postei um material que eu já tinha que tinha pouco a ver aí com o início da disciplina, tá? Mas como eu falei com vocês no grupo, vocês não vou deixar nada devendo para vocês, tá? Aquela aula, a primeira aula, foi uma aula assim, em caráter emergencial, em caráter revisional, mas para mim, nesse momento, essa aula de hoje, né, que refere-se ao dia 20 de fevereiro, dia 20 não, desculpa, não é dia 20 não, confundindo os cursos aqui. Na verdade, essa aula aqui refere-se ao dia 18, tá? Dia 18 de fevereiro, terça-feira. Então, para vocês entenderem como que vai funcionar essa temporada aqui, dessa disciplina, né? Eu já falei para vocês no grupo, mais esclarecendo aí, de acordo com o horário que eu postei para vocês, até o final de fevereiro eu vou postar toda terça, quarta e quinta, ou seja, as próximas 2 semanas. Terça, quarta e quinta vocês terão aulas gravadas, tá bom? E aí, a partir da primeira semana de março, depois do carnaval, nós teremos aulas aí de acordo com as minhas folgas, tá? Só que nas aulas de março, eu entrarei em todas as aulas ao vivo com vocês. Vai ter uma certa adaptação no horário também, porque como minha escala é rotativa, não vou entrar não vou entrar, por exemplo, toda terça, toda quinta, né? Eu vou entrar sempre casadinho. Uma semana, terça e quarta, na outra quarta e quinta, na outra quinta e sexta. Então, essa é a configuração aí, que eu acordei com a escola. Beleza? Ah, falando sobre isso, né, nessa disciplina, nós temos, se eu não me engano, acho que são 13 ou 14 aulas. Vou seguir o mesmo padrão que eu sempre segui com vocês, tá bom? Então, vou passar o conteúdo aí até a penúltima aula. Chegando na penúltima aula, eu faço uma revisão antes da prova, beleza? Sobre essa configuração diferente aí, a partir de março, conforme for chegando mais próximo, eu falo com vocês como vai ser, porque além da turma de vocês, aqui eu tenho uma turma de mamografia, então eu vou entrar ao vivo com vocês no horário específico. Então, por exemplo, das 7 às 8h30 eu entro com vocês, e aí depois eu deixo uma atividade para vocês fazerem, das 9 às 10h30 eu entro com mamografia, mas isso é um arranjo que eu vou fazer com a escola, tá bom? Só estou deixando registrado aqui para já ir acostumando vocês com essa ideia. Beleza, pessoal? Acho que por enquanto é só em relação a esclarecimentos aí do que aconteceu na última semana. Falando sobre a matéria especificamente, aliás, antes disso, deixa eu me apresentar para os que não me conhecem ainda, né? Apesar de grande parte de vocês já me conhecerem. Alguns alunos estão entrando novos no curso, então só para estabelecer uma base de relacionamento aí, enquanto a gente não se conhece pessoalmente, né, nas aulas ao vivo. Eu sou o professor Bruno Tiburcio, tá? Sou recém-formado no curso de radiologia, recém, assim, né? Me formei no final de 2023, tá bom? E comecei a trabalhar com radiologia não dentro de um hospital, tá? Eu tenho uma configuração um pouquinho diferente aí, como eu comecei minha carreira na radiologia, tá? Em primeiro lugar, agora que eu me formei no final de 2023, não foi a minha primeira tentativa de ser um técnico de radiologia, né? Já fui aluno da Global há 12 anos atrás, né? Em 2000
2012 até 2013, 2014 foi a minha tentativa, né? Infelizmente, na época, por problemas financeiros e psicológicos, eu não consegui continuar o curso, tá bom? E aí, agora, em 2021, fui, né, depois de a vida estar mais organizada, procurando escola, no caso, em questão foi a Escola Grau Técnico, onde eu me formei. Eu me formei no Grau Técnico de Campinas. Logo após ter me formado, né, lá na Escola Grau Técnico, eu recebi uma oportunidade de trabalhar no Grau Técnico de Sumaré, no Grau Técnico de Campinas e assumir as aulas aí online das disciplinas dos cursos de especialização em tomografia e mamografia aqui na Global. Então, eu gosto sempre de contar essa parte da história, gente, porque estejam sempre perto das pessoas a quem os ensinou, né? Porque as portas podem ser abertas no momento que vocês talvez precisem, que vocês talvez não tenham tanta experiência, né? Como o grau técnico abre as portas para mim, como a escola global abre as portas para mim, onde eu sou, né? Onde eu sou e descobri a minha verdadeira vocação. Eu gosto muito da área da radiologia, mas eu gosto muito de ensinar também, tá? Espero que eu possa ser um bom professor para vocês aí. Além disso, trabalho com radiologia industrial e percebam aí que a, a minha carreira ela distou um pouquinho, né, do que normalmente vocês estão acostumados a ver, né? Eu trabalho como técnico em radiologia numa indústria em Vinhedo, onde eu faço um raio-x de rodas automotivas, tá bom? Garantindo aí a segurança ah, dos veículos que vocês andam, né? Muitas das rodas aí sobre os quais os veículos que vocês andam, somos nós que produzimos lá. Então a roda sai da fundição, né? Ainda quente, acabando de ser injetado o alumínio lá, a liga leve, né? Onde que leva alumínio na sua maior parte, na sua composição, e aí passa no meu raio-x lá e eu vou ver se tem algum tipo de fissura, trinca, né? Que os olhos humanos não conseguem enxergar. Beleza? Fora isso, né, fora ser professor, instrutor online, técnico em radiologia, eu também estou cursando uma faculdade de letras, tá? E sou estagiário, tutor, né, numa escola particular aqui da cidade de Vinhedo também, né? Uma escola da rede Decisão, onde eu ministro aulas aí para as turmas de ensino fundamental 2 e ensino médio, né? Então percebam aí que os últimos 2, 3 anos da minha vida foram bastante, ah, não turbulentos, né, mas bastante agitados aí, tentando me estabelecer, né, no mercado de trabalho, tentando me estabelecer como um técnico, tentando me estabelecer como um professor. E aí é o que eu digo para vocês, gente, eu gosto de compartilhar a minha história no começo da disciplina, né? Espero compartilhar mais desses pensamentos com vocês durante as disciplinas. Por quê? Porque é possível, né? Porque você pode começar, de repente você faz o curso e você começa a trabalhar com alguma coisa que não tem muito a ver com a sua área, de repente, tá? Mas que o curso, né, a especialização, o curso regular, te fizeram abrir os olhos para esses novos caminhos. Tá bom? Então, por isso que eu gosto de compartilhar um pouquinho de história e com certeza quando estivermos juntos aí nas aulas online, né, nas aulas ao vivo, e vocês terão a oportunidade de compartilhar um pouco do que vocês têm comigo também. Beleza? Vamos falar agora sobre a nossa disciplina, né? Disciplina de anatomia. Então, gente, apesar de o nome da disciplina ser anatomia seccional, eu não posso deixar de falar com vocês sobre a anatomia e fisiologia humana, tá? Porque assim, vocês perceberam que nas disciplinas anteriores, eu tratei um pouco sobre, né, tanto em patologia quanto em dados técnicos, eu tratei um pouco sobre a anatomia seccional, tá? Mas para que a gente possa enxergar a anatomia seccional, a gente precisa identificar onde estão as partes do nosso corpo, né? As estruturas do nosso corpo. E isso quem vai nos ensinar é a anatomia tradicional, vamos dizer, tá? Então, percebam que assim, talvez eu nesse momento, claro, eu vou mostrar imagens para vocês, a gente vai discutir sobre a anatomia seccional em si, tá? Mas eu vou me ater nesse momento a falar sobre os sistemas que nós vamos trabalhar na tomografia. Então, diferente lá do que vocês aprendem no curso técnico, né? E aí depende da grade do curso técnico, por exemplo. ah, eu não vou lembrar, na Global eu tive, né, na época que eu estudei na Global, eu tive anatomia um e 2. No grau técnico também tive anatomia um e 2. Então, a anatomia um cuidava mais da parte de sistema ósseo, articular e muscular. E a anatomia 2 cuidava aí da parte dos outros sistemas, digestório, respiratório,
circulatório, né, entre outros aí. Bom, então, nessa disciplina aqui, como nós temos algum tempo aí para discorrer sobre os assuntos, né, são 14, 13 ou 14 aulas, nós temos bastante tempo para destrinchar a anatomia, eu vou apresentar para vocês os principais sistemas que nós trabalharemos dentro da tomografia e da ressonância, tá bom? Mas eu não posso deixar, eu não posso começar a falar sobre anatomia com vocês se eu não trazer lá o comecinho do que são os planos e cortes, né, do que são os eixos anatômicos. São coisas que nós já revisamos, inclusive, nas outras disciplinas, tá bom? Mais em dados técnicos, tá? Mas é importante sempre nós voltarmos nessas questões mais administrativas, entre aspas, né? Para que vocês não se esqueçam, para que vocês possam se localizar melhor quando estiverem realizando o exame de tomografia, tá? Então, por isso que eu vou enfatizar nessa primeira aula, principalmente, a parte de planos e cortes, a parte de eixos anatômicos, e vou contar um pouquinho do beabá de cada sistema, tá? Para que depois, na fase final, onde nós estivermos aí nas aulas ao vivo, nós possamos discutir sobre imagens radiológicas, né, sobre imagens tomográficas, possamos até mesmo realizar alguns exercícios de visualização juntos, coisa que nós já fizemos na disciplina de dados técnicos, mas agora com um pouco mais de ênfase, né? Principalmente voltado para a parte aí de localizar estruturas. Beleza, pessoal? Então, já dei esse disclaimer um pouco longo aí, quase mais de 10 minutos falando, né? E agora vamos ao que interessa. Vou abrir meu slide aqui para que nós comecemos aí a nossa disciplina, tá bom? Eu estou usando um material já antigo que eu tinha, né? Apesar de que eu precisei atualizá-lo aí, né? Então, alguns slides eu vou acabar pulando porque não são necessários para a nossa disciplina, e outros eu vou utilizá-los com bastante ênfase aí, tá bom? Então vamos lá. Anatomia e fisiologia humana, beleza? Deixa eu pular aqui, tá, beleza. Parte dos sistemas que nós trabalharemos. Acho que aqui no caso é melhor eu falar os sistemas que nós não trabalharemos nessa disciplina, tá? Eu não vou falar sobre sistema tegumentar, tá? Eu acho que não é necessário, mas falaremos muito sobre sistema músculo-esquelético, composto aí pelos nossos ossos, músculos e articulações. Falaremos sobre sistema digestório, respiratório, sistema cardiovascular, linfático, eu vou passar um pouquinho. Falarei sobre sistema urinário, genital masculino e feminino, nervoso e endócrino, beleza? Por que que eu falarei sobre esses sistemas? Porque eles aparecem enfaticamente nos exames tomográficos e de ressonância magnética, tá? Nós sempre vamos pesquisar ali um tumor, um trauma, ou qualquer outra patologia dentro desse sistema. O sistema tegmentar, a gente basicamente não utiliza ele, né? Assim, se utiliza muito pouco dentro da tomografia e da ressonância, tá bom? Sistema sensorial também muito pouco, mas os outros sistemas a gente acaba utilizando eles aí para visualização de algumas patologias, beleza? Vamos seguir aqui. Então, lá, células, metabolismo, nada disso aqui eu vou falar com vocês. Divisões do corpo humano também vocês já dominam, né? Agora vamos para planos e cortes. E antes de nós entendermos os planos e cortes anatômicos, nós precisamos entender a dita cuja posição anatômica. Pessoal, vocês sempre vão me ouvir falar que em anatomia tudo tem nome, sobrenome e endereço, tá? Nós vamos sempre ter aí o nome da estrutura, o sistema da qual ela faz parte, né? Que aí nós temos o nome e o sobrenome, e o endereço, a localização de onde essa estrutura está dentro do nosso organismo. Então, se nós entendermos aí a posição anatômica, os planos dos cortes e os eixos que nós temos no nosso corpo, consequentemente, nós entenderemos aí, nós teremos um GPS para a nossa visualização dentro da nossa área de atuação. Tá bom? Então, vamos pensar no seguinte: posição anatômica, nós já temos aqui nessa imagem um indivíduo em posição anatômica, descrevendo posição anatômica ou posição anatômica, dependendo da, da literatura que vocês utilizarão, nós temos o seguinte: o indivíduo ereto, ou seja, em posição ortostática, ou ainda, ou seja, em pé, tá bom?
com a cabeça voltada anteriormente, ou seja, para frente, os olhos em direção ao horizonte, beleza? Membros superiores, e aqui nós temos a sigla MMSS, porque são membros superiores, estendidos paralelamente ao tronco, com as palmas das mãos voltadas anteriormente, ou seja, para frente, né? Como nós estamos vendo aqui, os dois braços, ou seja, os dois membros inferiores, esticados aí, paralelos ao tronco, tá? E chegando nas mãos aqui, nós temos elas com as palmas voltadas anteriormente, beleza? Aí nós temos aí membros inferiores, ou seja, nossas queridas perninhas aí, estendidas paralelamente entre si, beleza? E os pés apoiados com as pontas, com as suas respectivas pontas, né? Ou seja, as pontas dos pés voltadas anteriormente, ou seja, para frente. Então, basicamente aqui nós temos uma representação da posição anatômica padrão. Tá bom? Entendendo a posição anatômica padrão, nós passamos então a entender que nosso corpo ele é dividido em planos, e esses planos eles são obtidos através dos cortes anatômicos, beleza? O primeiro plano anatômico que nós temos é o plano sagital mediano, que ele partirá, né? Ele se iniciará a partir do corte sagital, beleza? Então aqui nós temos um crânio em vista superior, tá bom? E aí ignorem essa sutura marcada em verde, vamos focar nessa sutura aqui que não tem cor nenhuma bem definida, tá bom? Essa aqui, gente, é a sutura sagital do crânio, ou seja, a partir dela, nós temos uma linha imaginária que vai percorrer todo o nosso corpo, dividindo ele em duas metades iguais, lateral direito e lateral esquerdo. Tá bom? Então, a partir da sutura sagital. E aí, gente, eu gosto sempre de usar, de utilizar aí associações, tá? Para que vocês consigam não decorar, mas sim memorizar o nome das estruturas. Não sei, não me lembro se eu já utilizei esse exemplo com vocês, mas eu gosto sempre de trazer elementos visuais para que nós nos lembremos. Então, sagital vem de sagita, tá? Sagita vem de sagitário, ou seja, sagita significa ponta de lança. Aos amantes de horóscopo ou de cavaleiros do zodíaco, né? Vão se lembrar aí que tanto o signo de Sagitário quanto o cavaleiro de Sagitário possuíam aí um arco e uma flecha, tá? Ao qual dão um nome aí para, respectivamente, para o Sagitário, tá? Então, se vocês, só para vocês se lembrarem, né? Essa sagita é uma abertura em forma de lança, em forma de ponta de seta, que toda criança recém-nascida possui assim que sai da barriga da mamãe, tá bom? E aí, conforme o tempo vai passando, né, essa estrutura, ela vai, essa abertura, a sagita, ela vai se fechando e transforma-se aí na sutura sagital, beleza? E aqui embaixo nós temos uma representação de como funciona aí o plano sagital mediano. Vocês estão vendo o indivíduo dividido em duas partes aí, metade lateral, né, lateral direito aqui pintado de rosa e lateral esquerdo pintado de branco. Bom, partindo para o próximo plano ou corte, né? Nós temos o plano coronal ou frontal, que ele é determinado a partir da sutura coronal do crânio. Opa, essa aqui tá de verdinho, tá certo, ó. Estão vendo aqui? Essa aqui é a sutura coronal do crânio. E aí nós vamos ter a exemplo do que nós temos aí lá na sutura sagital, né, no corte sagital, nós vamos ter uma linha imaginária que vai partir daqui da sutura coronal e vai percorrer todo o nosso corpo, né, uma linha imaginária, dividindo o nosso corpo em duas metades diferentes, sendo anterior e posterior. E aí, para vocês se lembrarem, né, mais uma associação aí, corona vem de coroa, tá? E aí vocês, se vocês se lembrarem aí, né, num passado talvez não tão distante, as governantes aí, né, as rainhas e princesas, né, que já passaram por esse mundo, costumavam usar coroas em forma de diadema, tá? E normalmente a coroa dessas mulheres era repousada como uma tiara nessa região que eu estou mostrando para vocês, tá? Então por isso nós temos aí o nome de plano coronal, tá? Que remete à coroa. E aqui embaixo nós temos
uma representação de como funciona aí o plano coronal. Parte anterior destacada aqui, bastante destacada, em rosa, e a parte inferior, essa manchinha de. Ah, parte inferior não, desculpa. Parte posterior, essa manchinha de branco aqui, representando as costas do indivíduo, beleza? Por fim, nós temos o último plano anatômico, que é o plano transversal, também responsável aí pelos cortes transversais, né, ou cortes axiais, que vai ser todo o plano que divide o corpo em metade superior e inferior. Mais uma associação que vocês podem fazer é se nós imaginarmos, né, uma mortadela de pé, é como se ela fosse aí, né, aquela barra de mortadela de pé, é como se fosse o nosso corpo, tá bom? E se nós deitarmos essa mortadela e formos fatiá-la, nós estaremos fatiando-a em cortes transversais ou cortes axiais, tá bom? E todo plano, todo corte axial, ele vai dividir o corpo em duas metades. Não importa, gente, se esse corte está sendo realizado aqui na altura do crânio ou na altura do tornozelo do indivíduo. Sempre o que estiver acima do corte vai ser considerado como superior e tudo que estiver abaixo vai ser considerado inferior. Beleza? Vamos seguir aqui. Em relação à posição das partes, gente, uma vez que nós entendemos o que é a posição anatômica do indivíduo, que nós entendemos quais são os planos e cortes que nós podemos realizar nesse indivíduo, nós temos que aprender a localizar também onde estão essas estruturas. Então, tudo que está mais próximo ao centro do PMS, ou seja, ao centro do plano médio sagital, será considerado medial. Tá bom? E tudo que estiver mais distante do plano médio sagital, nós teremos a denominação de lateral. Beleza? Então, exemplo básico aqui. Se vocês olharem para a mão de vocês na posição anatômica, ou seja, com as palmas voltadas, as palmas das mãos voltadas anteriormente, vocês vão considerar aqui o polegar, né, ou o dedão, ou o primeiro dedo, mais lateral em relação ao quinto dedo, ou seja, ao dedo mindinho, beleza? Enquanto que no pé, o primeiro dedo, ou seja, o hálux ou o dedão do pé, ele é medial em relação ao quinto dedo, tá? Na perna, a face correspondente à tíbia, né, que é o osso da canela, o osso mais grossão da nossa canela, ele é mais medial do que a fíbula, que está mais na lateral. Bom, outro exemplo que vocês podem pensar aqui é sobre isso aqui, ó. O olho do indivíduo aqui, ele está mais medial do que a orelha desse indivíduo, concorda? A orelha está mais lateral do que o olho. Então, o olho medial, orelha lateral. Agora, se nós descermos um pouquinho mais aqui, ó, em relação ao ombro desse indivíduo, tá? Nós temos aqui o olho do indivíduo ainda medial, tá? E o ombro está mais lateral. Mas se nós pegarmos a posição anatômica e essa mão tivesse virada e voltada anteriormente, o que que nós teríamos? O ombro sendo mais medial do que em relação ao quinto dedo que estaria aqui mais lateralizado. Não é difícil, porém requer uma certa atenção para que vocês possam localizar as partes dentro do organismo, beleza? E por fim, vamos falar aí um pouquinho sobre a posição das partes em relação umas às outras, tá? Lembrando sempre aqui, gente, linha vermelha, PMS, plano médio sagital, beleza? Aí, se nós pegarmos um membro, se nós separarmos um membro aqui, vamos trabalhar com esse membro superior direito aqui, tá? Lembra, ele está na posição anatômica padrão. Para vocês aí na tela, essa mão aqui está à esquerda do vídeo, tá bom? Mas nós estamos lembrando que esse indivíduo está virado de frente para nós. Então, essa mão aqui será esse membro superior será o direito, tá? Então, tudo que está próximo à raiz do membro vai ser proximal, beleza? Tudo que está distante da raiz do membro será considerado distal. Então, ombro proximal, mão distal. Agora vamos pensar aqui um pouquinho. Em relação
ao punho do indivíduo, o cotovelo está mais proximal e o punho está mais distal. Então, ó, o cotovelo ele está mais proximal, porque ele está mais próximo aqui da raiz do membro, e o punho estará mais distal, beleza? Aí vamos falar um pouquinho, então vocês estão vendo aqui, ó, lateral, lateral, beleza? Agora vamos pensar o seguinte, tudo que está mais próximo à extremidade superior, ou seja, ao topo da cabeça, né, do indivíduo, será considerado como superior. E tudo que está mais próximo da extremidade, ou seja, dos pés do indivíduo, será considerado como inferior. Vamos fazer um exercício prático aqui agora com o membro inferior direito desse indivíduo, tá? Aqui nós temos a pelve dele, né? Então, se nós pensarmos na pelve desse indivíduo, vamos pensar no seguinte: pelve, joelho, tornozelo, tá? Em relação, o joelho, em relação ao tornozelo, ele está mais superior, beleza? Ele está mais superior. Por quê? Porque ele está mais próximo da cabeça do indivíduo aqui do que o tornozelo, beleza? Então, marcando com o mouse aqui para vocês verem. Agora, em relação à pelve desse indivíduo, o joelho está mais inferior. Por quê? Porque ele está para baixo, mais próximo aos pés. De novo, gente, é simples, mas requer atenção. Beleza? Vamos seguir. E agora nós temos os eixos anatômicos. São três eixos básicos que nós temos no nosso corpo. Beleza? Nós vamos ter aí o eixo longitudinal ou vertical, tá? Que é esse eixo aqui representado por essa seta preta, grandona aqui no meio, que é como se entrasse uma barra de ferro na cabeça desse camarada aqui e descesse até os pés, tá? E ele vai unir a cabeça do indivíduo aos pés, permitindo movimentos de rotação lateral e medial. Então, os movimentos desse indivíduo em relação ao eixo serão somente os movimentos de rotação, beleza? Eixo sagital, tá? Vai ser representado por essa seta azul aqui, também conhecido como eixo antero-posterior. Ele é responsável por unir a porção anterior, ou seja, a parte da frente do sujeito, à parte posterior, ou seja, a parte das costas do sujeito, tá bom? E ele vai permitir aí os movimentos de adução e abdução. É como se entrasse uma barra de ferro no tórax e saísse lá nas costas. Agora, tentem ver o seguinte, gente, porque todos esses eixos aqui, eles podem ser aplicados aqui em qualquer parte do corpo, tá? Se eu aplicar, por exemplo, o eixo sagital no ombro, a parte da frente aqui vai ser anterior e a parte de trás, né, ela que sai lá na escápula, vai ser posterior, beleza? E o eixo axial, por fim, nós temos essa linha vermelha, que é como se entrasse uma barra de ferro atravessando o indivíduo de uma lateral a outra, tá? E vai ser ele aí que vai permitir os movimentos de flexão e extensão. Beleza, pessoal? Acho que ficou bastante simples aí, né, a explicação para essa primeira aula. Eu não quero abusar muito da boa vontade de vocês, tá bom? É importante que vocês relembrem um pouco mais de detalhes a essa questão dos eixos anatômicos, porque ele que vai basear o restante do seu trabalho, tá? Lembrando sempre que tanto na tomografia quanto na ressonância, nós trabalharemos junto aí com os cortes axiais, beleza? Então, quando nós estamos na frente do paciente, realizando o exame de tomografia ou realizando o exame de ressonância, a primeira imagem que aparece para nós, principalmente na tomografia, serão sempre os cortes axiais. Por isso que é importante nós entendermos o que são os cortes. As reconstruções, e aí eu tenho que puxar a orelha de alguns aí, né? Porque na prova, inclusive, eu coloquei uma questão sobre isso e me responderam, acabaram errando a resposta, né? Porque os cortes tomográficos serão sempre realizados no plano axial e as reconstruções serão realizadas nos planos sagital e coronal, beleza? Então, não tenho mais dúvidas sobre isso, gente. Não pode haver dúvidas, beleza? Porque já que vocês escolheram essa área de atuação, agora precisam aí sentir as consequências. Acho que sofrer é uma palavra muito forte, né? Mas sentir as consequências aí de precisar estudar bastante, né? Se dedicar aí à área escolhida por vocês
e com certeza se tornarem os melhores profissionais que vocês podem ser. Beleza, pessoal? Então, essa aqui foi a primeira aula, tá? Como sempre, vou deixar esse vídeo gravado, vou postar algum material complementar, né? Vídeos do YouTube ou um artigo, sempre eu vou fazer isso. E também deixaria com vocês aqui um questionário simples nessas primeiras aulas aqui, nessa primeira aula principalmente, vai ser um pouco mais simples o questionário, tá bom? E aí, conforme nós formos avançando os sistemas, a coisa vai complicando não, porque vocês são bastante inteligentes, bastante espertos aí, né? Mas vão ficando um pouquinho mais complexos. Beleza, pessoal? Grande prazer estar de volta com vocês aqui. E então, essa aula refere-se ao dia 18, e aí eu vou postar para vocês aí, conforme o tempo for passando, sempre de terça, quarta e quinta. Beleza? Grande abraço, gente. Falou, até mais. Tchau, tchau.